você é uma pessoa extremamente criativa, é virginiana, né, que é extremamente organizada e quer que as coisas aconteçam e um perfil muito do virginiano é não esperar, né, fazer a coisa acontecer, isso a gente percebe muito na tua empresa, mas também deve ter muitos desafios, né, então os desafios estão aí, são grandes e acredito que você possa contribuir nos dizendo quais são os principais desafios que tu encontra hoje dentro do teu ramo de papelaria. Bom, Izzy, desafios são inúmeros, né? Toda vez que você passa um desafio, já vem outros e mais outros, né? Primeiro momento é você tem que começar a planejar muito. Não adianta só pensar no hoje, nós temos que pensar daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a meio ano. Então, temos que estar sempre um passo à frente para que as coisas fluam e dê certo, né? Eu sempre digo, para mim, às vezes acaba sendo um desafio, como eu sou sozinha para pensar em empresa, né? Por mais que eu tenha o meu sócio, mas não é o que ele gosta. Ele tem a empresa dele, então ele faz as coisas dele, né? Então, assim, você tem que organizar no teu dia a dia. Então, você é muitas vezes responsável pelas compras, desde o faturamento, desde uma organização, desde gravar um vídeo, desde dar alguma ideia. Por mais que você tenha a tua equipe, mas você sempre está à frente, você é responsável. E eu me sinto muito assim, porque aquilo lá cresceu pequenininho, está onde está, porque tudo sempre foi muito planejado. E as minhas compras sempre são em cima das minhas vendas. Tanto que hoje da Adilande é 100% correto. Tudo entra com nota, tudo sai com nota. Se eu tiver que comprar meu volta às aulas para o ano que vem, que eu já vou agora mês que vem para uma feira, eu e o Gabriel tá indo junto comigo para a feira, né? Vamos falar do Gabriel depois. Isso aí. Então, eu já tenho planejado. Este item aqui vendeu bastante, faltou, vamos comprar um pouco mais, o que sobrou um pouco menos. O que tem de novidade, né? Então, hoje em dia, tu gerir uma empresa, assim, para muitos, pode parecer algo simples. É comprar num lugar, vender e aquilo lá que entrou é lucro. Não, você tem que calcular tudo muito bem calculado. Se você não calcular, não pôr tudo na pontinha do lápis, não vai fechar as contas. Isso é uma das coisas que a gente sempre enfatiza, né? Eu tive minha loja também por 30 anos e fazia do mesmo jeito, né? As nossas datas comemorativas, Dia das Mães, era sempre relacionado ao ano anterior, né? Então eu também era bem organizada e tinha tudo isso anotadinho, né? E isso sempre foi um desafio para nós, porque no meu ramo ainda eram flores, mas no teu são coisas que mudam muito rápido, né? Então, o que tu vendeu esse ano bem faltou, será que ano que vem vai vender? Também tu tem essa incerteza, né? Se tu vai conseguir essa mercadoria ou parecida ou diferente, porque às vezes bota só uma coisinha diferente e já vende diferente, né? Então, é sempre um desafio, mas eu queria falar contigo por causa da tua gestão de equipe. Quando a gente entra na loja, tu percebe quando a equipe é engajada ou não é. A gente tem essa sensibilidade para perceber, né? E a gente percebe que a tua equipe é a tua cara, né? Chega lá, já estão felizes, já estão cantando, já estão dando risada, já estão dando opções. Eu gostaria disso, isso aqui é para isso, que é para isso. Elas conhecem o produto, né? Você treina elas ou elas te enxergam e vê como tu faz e te copiam, ou vocês planejam juntos? Como é que você faz essa gestão das meninas que trabalham lá contigo? Verdade, verdade, Isa. Elas são muito a minha cara, né? São. Eu, às vezes, vejo elas atendendo, eu me vejo, né? Sim, a gente sempre tem esse papo, essa conversa disso, daquilo que dá para melhorar, mas acho que mais do que tudo é exemplos, né? Os exemplos arrastam, né? Então é muito, elas vêm da gente conduzir. Porque eu sempre digo, muitas vezes numa empresa tu vê, o pessoal um pouco assim, um pouco assado, mas às vezes são um pouquinho a cara do dono também, né? O estilo de ser, né? E com certeza a minha equipe, assim, é uma equipe que eu sempre tento manter elas atualizadas, né? Sempre procuro escutar elas também, porque eu não consigo sempre estar com o cliente, né? Mas elas sim, elas têm esse contato. Tanto que hoje minha lista de compras, elas que fazem.
A do dia a dia é elas que fazem. Eu Porque percebo isso. elas sentem a necessidade do que tá. Opa, isso tá acabando. Hoje, segundas-feira é o dia que faço o pedido, né? Então, a listinha tá lá, ó, Dade, isso aqui tá acabando. Ou será que nós podemos colocar mais isso? O pessoal tá procurando isso, aquilo, né? Então, tu tem que ter esse entrosamento com a tua equipe para as coisas fluírem, porque elas sentem lá, elas passam para mim e automaticamente há essa troca e há essa liberdade de a gente conversar. Porque eu digo, eu não sou dona da verdade, eu não sei sempre tudo. E vai ter momentos que elas vão me ensinar alguma coisa. Ótimo, tá tudo certo. Nós não precisamos sempre saber tudo, né? E como é importante, né, a gente conseguir também delegar, assim, essas funções, por mais pequenas que sejam, são importantes, né? Porque chega o momento que a gente também quer ser mamãe, né? Sim, E aí chegou seu momento, hoje já tem 12 anos, né? sim, 12 anos. Mas chegou esse momento, né? Se tu não tivesse preparado algumas pessoas para ficarem ali nesse momento, para te substituir em alguns momentos, talvez não teria te encorajado tanto, né? Mas aí, conta um pouquinho do que é esse Gabriel fantástico. Dá um beijo aí pro Gabriel, porque eu sou fã dele. Esse meu Gabriel, né, que beijo, a mãe também te ama muito, querido. Bom, chega uma fase, né, Izzy, primeiro a gente batalha, quer conquistar as coisas, quer colocar empresa, fiz minha graduação, fiz uma pós-graduação, e você percebe que alguma coisa falta na tua vida. Tu pode até estar bem sucedida, as coisas podem estar fluindo, mas falta alguma coisa, né? E era isso, era ter algo para a gente ter no legado. Formar uma família, isso, né? aí. E na hora que vamos ter um Gabriel da vida, vamos ter um filho, as coisas não foram tão fáceis, né? Então, bem isso, nesse período eu tive que ter uma equipe legal por trás, né? Porque eu tive que fazer um tratamento por um certo tempo e tudo mais, até que eu consegui engravidar, né? Então, tu tem que ter pessoas que façam as coisas continuarem, né? Uhum. Claro, a gente sempre estava aí para dar um suporte, né? Mas para fazer isso daí. E sim, quando veio a notícia, então, grávida, né? Vamos ter um filho. Por uns 2, 3 anos me desliguei de muita coisa. Porque era Verdade. em associação comercial, entidade disso, entidade daquilo. E nós não. Não, agora nós queremos para nós. Eu queria na época para mim, um momento para mim. Esse filho é meu. Eu quero cuidar, eu quero criar ele, né? Claro, única coisa assim que a gente fica muito sentida, como a gente é dona do seu próprio negócio, você não tem como ficar meses em casa. Então eu fiquei 2 para 3 semanas em casa, né? Mas com uma pessoa espetacular que hoje ainda está na minha casa, que eu digo que eu também tenho alguém que gerencia a minha casa lá atrás, que também é muito importante para que tu possa fazer tua outra função bem feita, sabendo que lá na outra ponta está tudo certo também, né? Sim, e esse equilíbrio, né, a gente precisa ter, né? Então, quando a gente é empresária, empreendedora, que a gente tem na verdade, você tem ainda esse compromisso com outras famílias que são as famílias das tuas colaboradoras, né? Então, pensar também nesse olhar, mas conseguir administrar, né, a formação de um filho, que também é o nosso maior legado. Eu sempre digo, os meus meninos são o meu maior tesouro, né? Eu posso ter um monte de outras coisas, mas nada para mim é mais importante que a minha família e os meus meninos. E isso está muito claro na relação de você, do Valdemir, com o Gabriel. Sim. Tanto que o Gabriel faz vídeos também, né? Já vi. Sim. Até uma época ele fazia muito mais. Eu tenho vídeos dele, assim, de 4, 5 aninhos, fazendo vídeos, né? E depois, a partir dessa idade, também eu voltei a me entrosar de novo nos grupos das entidades, né? Voltei para o núcleo na época. Então, o Gabriel sempre esteve muito presente. Eu sempre tentei levar ele junto comigo. Tanto que eu vejo ele ser um menino muito, muito doce nesse sentido. Ele compreende muito bem, então ele sempre foi muito meu parceiro, né? Porque o Valdemir sempre trabalhou manhã, tarde, noite, porque
período, depois ele foi para trabalhar a questão, professor universitário também, então era eu e o Gabriel, né? Então a gente tem uma ligação muito grande. Às vezes até rola um ciúminho se o pai diz, bah, né, sempre pro lado da mãe, mas vamos fazer o quê? Os meninos são nossos, né? E não tem, eu e o Gabriel realmente, ele é leonino, eu virginiana, nós somos muito parecidos também, né? E a gente tem uma ligação muito grande e ele sempre me acompanhou, tanto que por isso em feiras, não é a primeira feira que ele vai junto comigo. Acho que já é a terceira ou quarta feira que ele vai comigo, né? Até para daqui a pouco influenciar ele, né? Não digo que ele vai ter que seguir esse caminho, não. Para que ele tenha visão das coisas, para ele começar a sentir como é que as coisas fluem, né?